Tem muita coisa de leitura acontecendo do lado de cá, então eu já quis parar para dar uma atualizada em vocês, porque teve algumas leituras que eu comecei, alguns estudos também que eu tenho feito e quis vir compartilhar com vocês, porque cada vez mais eu quero que o canal seja um registro do meu conhecimento, do meu aprendizado, das minhas leituras, em como tudo isso vai se formando. E não só vídeos soltos aí que não vão dizer respeito a essa minha jornada como pessoa. Então bora lá, como sempre, eu vou deixar aqui a minutagem do vídeo, caso você tenha interesse por uma das partes ou mais de uma das partes, é só pular para aquilo que vai fazer mais sentido para você neste momento. Eu vou deixar aqui o último vídeo desses que eu fiz, que foi o resumão, e lá eu havia começado falando sobre o Em Busca do Tempo Perdido. Eu tô no Caminho de Suan, que é o primeiro livro, e eu queria destacar especificamente, na hora que eu quero gravar, a batata começa a latir. E vai falar de uma das amizades, né, do nosso personagem, porque ele fala, né, que ele teve diversos amigos ao longo da vida, mas que durante essa primeira infância, especificamente, ele sente que os pais dele não eram muito afeitos, assim, às amizades que ele fazia. E tem um aspecto aqui, porque grande parte dessas amizades eram com judeus. Então, o pai dele fazia algumas falas preconceituosas, né? Alguns cânticos preconceituosos quando esses amigos o visitavam, apesar de o Sr. Suan, que frequentava sua casa, ser sim judeu também. Só que até então as coisas iam meio que a tranco e barranco ali com ele. E teve uma situação em que um desses amigos dele, o Bloch, comentou que a tia dele, né, eu até peguei aqui, falava que a tia-avó dele tivera uma juventude de aventuras e fora sabidamente sustentada. Então diz respeito à moral dela, né, a como que ela se sustentava, como ela era vista pela sociedade, e a família do nosso protagonista, ela é muito criteriosa a essa vida de imagens, né? E eu não sei se eu comentei na nossa última atualização, porque algumas coisas vão se fazendo sentido comentar só quando outras coisas aparecem, mas eles têm toda uma visão ali do Suan, que tem um limite de quais são os lugares que ele pode frequentar, porque ele vem de uma família específica e por conta disso ele pode acessar determinados lugares, e a gente vai ver que nada disso acontece, que o Suan ele vai sim extrapolar todos esses lugares. Então, quem diria, né, um amigo do filho deles, um filho mais novo ainda, né, trazendo algo considerado como uma mácula da família, escancarado de uma forma tão negativa. Aí, claramente, depois eles acabam afastando, né, o nosso protagonista dessa amizade. Eles se reencontram um dia na rua e ele é tratado de forma muito fria. E a gente vê outros eventos como esse, né? Um tio dele que era muito próximo, que um dia, sem querer, ele foi visitar esse tio e esse tio tava com uma dançarina ou era uma atriz de teatro. Era uma mulher que era visto socialmente de menos valor por conta da sua profissão e tudo. E a família dele ficou sabendo e cortaram relações também com esse tio. Então isso dá a entender um pouquinho assim de qual é o ambiente em que ele cresceu, muito rígido, né? Aquela história de como foi aquela dinâmica dele de ganhar o beijo da boa noite, né, da mãe dele, e o papel do pai dele, né, em colocar esses limites muito claros, já mostram pra gente assim como que é um lugar extremamente rígido. No aspecto psicológico, uma extrema rigidez durante a infância, adolescência, faz com que durante a vida adulta, início da vida adulta e posteriormente, a pessoa tenda a ou ter uma vida tentando experimentar coisas que não experimentou, que não vivenciou,
e muitas delas que em diversas situações não exerciam nenhum perigo, como por exemplo, ter uma amizade ali talvez com o tipo de pessoa que não fale o que os teus pais querem ouvir exatamente, ou ter uma vida extremamente embotada socialmente e nunca sair desse ciclo social. Então são dois caminhos muito comuns quando a gente pensa em uma ótica psicológica. Já pelos títulos do livro, né, dos próximos livros aqui do Em Busca do Tempo Perdido, eu suponho que ele vai pela primeira via, mas vamos ver o que ele vai trazer na sequência. Então tá interessante essa leitura, continuarei aqui aos meus passos vagarosos mais persistentes. Aí temos os diários da Sylvia Plath, né? Gente, esse livro aqui é um coice no peito. E eu anotei que a principal reflexão que me marcou nessa parte aqui, que não é necessariamente só nessa página especificamente, que foi a que eu anotei aqui para conversar com vocês, mas que eu acho que permeou algumas entradas de diário da Sylvia Plath, que aqui tá mais explícito dito, né, com todas as letras, mas é esse receio dela de se perder dentro de uma relação, né? Ela fala de um conflito que ela tem de querer sim estar no mundo das letras, das artes, de escrever, falar do seu mundo interno, dividir com as pessoas aquilo que ela tem para dizer, sofrer de um desejo carnal, então dela sentir que ela precisa ter uma pessoa disponível, né, para ter relações sexuais, mas que por conta da sociedade em que ela tá vivendo nesse momento, ela não gostaria de se ver presa a um casamento e ser apagada dentro de uma relação conjugal para viver em função de um marido, porque para ela não faz sentido uma coisa com a outra, né? E aqui ela fala na página 128, né, dessa minha edição aqui da Biblioteca Azul, que tem uma capa belíssima, por sinal. E ela fala o seguinte: quando me perguntam que papel pretendo desempenhar, digo, o que quer dizer com papel? Não pretendo fazer papel de esposa, mas continuar vivendo como um ser humano inteligente e maduro, crescendo e aprendendo como sempre fiz. Nada de mudança, nada de alteração radical em meus hábitos. Nunca haverá um círculo, quero dizer, eu e minhas atitudes, restrito somente ao lar, outras mulheres e serviço comunitário dentro de um círculo maior e mundano do meu companheiro, que traz para casa, da periferia de seu contato com o mundo, os relatos de experiência para mim apenas vicárias. Então, esse homem não vai ser a janela dela para o mundo, né? Então ela não quer ser recortada entre janelas e janelas e que o mundo dela vá se reduzindo. Ela, pelo contrário, né? Todo momento do livro ela vai falar de expansão de mundo, de viver mais coisas, de ter mais acesso, de estar em contato com pessoas diferentes, enriquecer seu contexto, seus acessos e tudo mais. E quando a gente fala ali em torno de 1950, 1955, quando ela de fato vai casar, esse é meio que o caminho final mesmo de um casamento, né? É como as relações eram dadas, claro que tem sempre suas exceções, sempre as coisas que vão fugir da norma, né, que a gente tá esperando, mas eu sinto o desespero dela, porque tudo que ela tá trazendo até então é fugir disso. E eu acho muito curioso porque quando eu tô pensando toda hora em A Redoma de Vidro, né, o livro que ela publicou, porque é um livro que poderia ter usado também um elemento amoroso, um cara, enfim, né, tantas outras relações. É uma das minhas críticas, né, à Biblioteca da Meia-Noite, que tem um relacionamento ali como uma saída possível para aquele desespero que ela tá vivendo. Mas eu sinto que a Sylvia sempre achou que a saída para tudo que ela estava vivendo estava nela mesma. Então, não que a gente seja autossuficiente, mas ela sabia que o futuro dela estava nela, que o caminho dela estava dentro dos seus desejos
e que da forma com que a sociedade estava estruturada naquele momento, naquela época, e para as pessoas que ela comenta que ela se relacionou, que ela teve contato até então, abrir mão de si para estar nessas relações não era aquela abnegação que a gente tem hoje que, poxa, você está com alguém que você ama, você vai ter uma relação igualitária, você vai ter um companheiro, alguém que você vai estar junto. Não, você vai abrir mão de você, você vai realmente ferir uma parte de você. Então é muito triste porque eu fico pensando que talvez em outra época a gente teria, né, a Silvia Plath sofrendo de outras coisas, sim, mas com algumas possibilidades em seu caminho também. Gente, esse livro aqui, eu não consigo eu não consigo passar horas refletindo em uma página. E vocês já me cansaram de ouvir falar sobre Don Quixote? Porque eu ainda não cansei, tá? Então, se eu não cansei, vocês vão continuar ouvindo. Eu terminei de rever as minhas anotações do primeiro tomo, que é o primeiro volume. Não tem outra descrição para dar. Eu fiquei com aquela sensação, assim, que eu queria ter feito mais anotações durante a leitura. Mas tudo bem, para isso existe a releitura, porque eu tô fazendo aquele processo de olhar as minhas anotações, passar para um segundo caderno que faz sentido, aí eu pego a anotação, copio e faço reflexões, eu penso mais sobre aquilo, eu discorro sobre aquilo. E não só, isso daqui dá para pensar sobre a velhice. Não, aqui no caderno eu vou pensar sobre a velhice, eu vou falar sobre a velhice, eu vou permitir a minha cabeça fazer as conexões que quando eu estava lendo de forma rápida, eu não permiti que essas conexões se fizessem. Então, isso que eu estou fazendo. E até eu recebi um comentário no canal sobre o Don Quixote, e eu esqueci o nome do rapaz que comentou, mas ele falou sobre a pastora Marcela, que apesar de a passagem lá, né, dos moinhos de vento ser super comum, conhecida e famosa no Don Quixote, que por sinal, né, eles aqui vai estar na capa, né, da Penguin, a minha passagem preferida do primeiro volume inteiro é a da pastora Marcela, né? Aqui a gente vai ver o Don Quixote chegando, ele tá sempre chegando num vilarejo, né? Sempre começa assim as histórias dele. Mas ele sabe então que um jovem, ele cometeu um autoextermínio, e daí todo mundo falando, né, que foi por conta de uma mulher e tal, que foi malvada, que tinha coração de mármore, que ele era apaixonado, se declarou, ela não correspondeu aos afetos dele, mesmo ele a amando perdidamente e tal, e colocando ela como a grande culpada desse grande infortúnio que estava acontecendo ali, né? E história vai, história vem, eles vão então pro enterro desse homem. Ela parece que é a pastora Marcela, né? Então, que seria o alvo do amor desse homem aí que chegou a essas situações. E é uma parte tão bonita, né? Porque a grande questão aqui é que todo mundo acaba se apaixonando por ela de uma forma ou de outra. Ela é muito bonita. Tem uma discussão possível que a gente pode fazer do quanto que o amor, né, ele é levado pela beleza e não pela essência, porque ninguém nunca conheceu ela de fato. Todos os homens que se declaravam para ela logo desenganava eles. Isso mostra também a sua virtude, mostra que ela não estava ali para receber louros, por vaidade, por nada, e sim por querer ficar só. O grande ponto da pastora Marcela era que ela queria viver em exílio nos campos, pastoreando, e os homens não permitiam, os homens se impunham, né? Eu não sei se é essa palavra, acho que essa palavra está errada, mas seguindo. E ela falou que disse isso, né, pro cara que estavam fazendo o velório ali, e ele não acreditou, e tanto que chegou os dias que chegou, né? E ela comenta que não tem culpa, né, do céu ter feito ela bela, mas ela tem culpa dos atos dela, e dentro dos atos dela ela estava de consciência limpa,
E ela faz um grande discurso, é muito bonito, assim, porque ela diz que ela não tem responsabilidade de corresponder o amor, de corresponder o afeto. Isso eu penso até hoje, assim, que é muito real. E Don Quixote, livro super antigo e super atual ao mesmo tempo, porque a gente olha tantas pessoas falando que estavam no Tinder, que estavam em aplicativo, que se apaixonaram por fulano, e a pessoa não foi recíproca e tal, assim, salvo várias dinâmicas, né, de relacionamento de hoje, mas as pessoas não têm obrigação de corresponder sentimentos, e por conta disso elas são vistas como grandes monstros, né? Óbvio, sim, tem um aspecto de como isso é feito. Acho que também a pastora Marcela é um grande exemplo de como lidar com isso. E depois do seu grande, né, discurso ali, e ela pede que seja deixada em paz, ela... Ai, gente, essa parte me dá muito raiva. Ela vai e se direciona, então, né, pra floresta pra seguir sozinha. E o que os homens fazem, né, que é o que os homens sempre fazem, é ir atrás dela. O Don Quixote, obviamente, está presente, e ele daí se coloca, né, no meio e fala que ninguém vai seguir, que ela, pra ouvir o que ela falou e tudo, que ela era muito digna, muito correta e etc. Eu, por sinal, fiz uma newsletter falando sobre isso, de que precisou um homem louco para que homens ditos sãos ouvissem uma mulher sã. Então, que até numa situação extrema dessa, assim, sabe, a palavra de uma mulher nunca é suficiente. Sempre tem que ter a validação ou a proteção de um homem. Então, essa passagem tá nesse primeiro volume aqui, vale a leitura na íntegra, maravilhoso. E daí eu vou seguir para as anotações do segundo volume, e daí para mais textos, etc, tudo aquilo que você já sabe. E daí temos leituras novas, gente. Deixa eu ver pelo que eu vou começar, que tem livros. Tá, vamos sim. Eu comecei a ler o Hamnet com a Mayra e com a Nanda. Eu não tô muito avançada ainda na história, eu ainda estou na página 70, mas eu tô gostando muito, que tem uma atmosfera assim muito melancólica, sabe? E eu gosto dessas escritas mais melancólicas, quando não é necessariamente aquilo que está sendo dito, mas a forma, a atmosfera. Eu não sei, gente, eu não sou escritora, admiro escritores, estou aqui para isso, mas eu tô curtindo muito. Aqui nessas primeiras páginas a gente tá acompanhando o Hamlet, que seria, né, o filho do Shakespeare. Shakespeare não está presente aqui nessas primeiras páginas. O Hamlet tá meio perdido porque a irmã dele está doente e a casa tá vazia. Parece que todo mundo saiu de casa para fazer alguma coisa, deixou ele e a irmã. A irmã tá seriamente doente e ele começa a percorrer a casa, a cidade atrás de ajuda, e você sente o desespero dele. Ele tem um embate também com o avô dele, que é muito sofrido, assim, o avô dele é bem abusivo. E eu queria comentar de uma passagem aqui que eu achei muito, muito tocante. Entre a página 18 e 19, eu tenho essa edição aqui que é do Intrínsecos, tá? Que é da capa azulzinho. Mas ele vai falar que toda vida tem a sua essência, seu núcleo, seu epicentro, do qual tudo flui, para o qual tudo reflui. Esse momento é o da mãe ausente. Então, a gente, né, enquanto criança, na primeira infância até a segunda infância ali, a gente tá acostumado que a mãe gire ao nosso redor, né? Tanto que a introdução da criança na escolinha é um momento de muita ruptura, porque é quando a criança vai aprender que as coisas não giram em torno dela, que é quando tem outras crianças, e é um momento que tá um monte de criança aprendendo isso ao mesmo tempo. Minha admiração aos professores. Mas isso acontece também quando vem um irmão mais novo, né? Isso se dá claramente para filhos que são filhos sozinhos, né? Que não têm irmãos. Mas até então, a infância, né? Ela é mapeada
com base na segurança de que a minha mãe está sempre disponível, minha mãe está sempre acessível, e esse é um elo seguro e é um elo mentalmente que a gente espera que você tenha, porque isso dá a segurança necessária para o desenvolvimento do psiquismo infantil, tá? Esse é o momento da mãe ausente, o menino, a casa vazia, o pátio deserto, o chamado sem resposta. Ele parado ali nos fundos da casa, chamando as pessoas que o alimentaram, vestiram, que o embalaram até dormir. Seguraram-lhe a mão quando ele deu os primeiros passos. Lhe ensinaram a usar a colher, a soprar a sopa antes de tomá-la, a ter cuidado ao atravessar a rua, a não responder, a lavar o copo antes de usar, a manter distância de águas profundas. Esse momento ficará gravado a fogo nela pelo resto da vida. Então, é quando esse momento em que essa garantia que a criança tinha até então, desse absolutismo, que é a existência, a presença, essa onisciência da mãe à sua volta, se rompe. Fica o questionamento, o convite de vocês a refletirem aí qual que é o momento em que isso acontece na vida de cada um de vocês, porque isso aconteceu de um jeito ou de outro, mas a forma com que isso acontece, a forma com que isso é lidado, também vai gerar marcas. É natural que aconteça, mas a forma com que é lidado com isso, as justificativas, a forma com que a criança se organiza em relação a isso, é muito importante, porque todos os cuidados que foram tidos previamente, se esse apego ele era seguro, quando esse choque do ok, eu posso estar sozinho acontece, a forma com que vai ser lidado posteriormente tende a ser mais positiva. O Hamnet aqui, ele tem um lar que em algumas situações mostra assim umas rupturas. É um lar que tem violência, é um lar que mostra ali que cada pessoa tem uma personalidade bem diferente. Ele tem um apego sim com a irmã, e a irmã dele tá no momento de um adoecimento muito significativo e ele não sabe como lidar. Ele tem que se esquivar do avô, o pai dele tá ausente, então ele não tem essa proximidade, ele já tem que lidar com esse afastamento constante do pai. Então, ele tem várias questões ali que fala de como ele precisa lidar com essas figuras de cuidado na vida dele e já de proteção, que a forma com que essa noção dessa quebra da onisciência à sua volta tende a ter aí seus percalços. Eu achei genial, gente, essa parte que eu poderia passar horas falando só sobre esse pedaço. Eu comprei um livro, gente, que eu tava desde 2024, eu acho, interessada nele. Eu sigo alguns canais gringos, né, que eu gosto muito, por sinal. E o Orbital, ele ganhou The Book Prize de 2024 e desde então eu vejo muita gente falando. Ele chegou, eu acho que foi ano passado, aqui no Brasil. Aí começou a pipocar nas listas de pessoas que eu sigo aqui no Brasil. Daí eu falei, tá, não dá. Aí eu fui pra Curitiba recentemente, porque aqui na cidade que eu moro, em São Bento, não tem livraria, gente. Então eu tenho que ir pra outra cidade, a gente teve que ir lá para uma consulta e eu achei daí essa edição que é em inglês. Eu estou exercitando mais o meu idioma. Na verdade, eu sempre quis ler em inglês, só que eu sempre tentava ler pelo Kindle e não funcionava assim. Eu tô num nível avançado já do meu idioma, mas para ler especificamente, eu leio newsletter, eu leio notícia, eu leio essas coisas assim. Mas livro, eu sempre tentava no Kindle e eu sempre tinha dificuldade de me prender às vezes mais na tradução do que estava escrito. Então eu fazia um esforço mental de traduzir o que estava escrito e eu não conseguia captar o significado daquilo. E era péssimo, né? E daí eu pensei, tá, vou testar com livro físico.
Gente, demorou 2 páginas pra engatar e tá indo assim super bem. Eu só não li mais ainda porque eu não tô tendo tanto tempo pra leitura ultimamente, mas estou amando. Aqui a gente vai falar de uma tripulação de 6 pessoas. Deixa eu ver nas minhas anotações. 6 pessoas, sim. E eles estão numa missão que tem a previsão de durar 9 meses aproximadamente. E é muito diferente esse livro, porque não é sobre a experiência deles necessariamente no espaço, sabe? Não é um livro de como ser um astronauta. Mas eu acho que eu posso pegar um exemplo específico para explicar, que é a minha passagem favorita também do livro até agora. Eles estavam daí lá orbitando, que é o que eles fazem. E a mãe de uma das astronautas faleceu. Obviamente, uma situação muito triste, né? E cortou ali umas 2 páginas pra frente e começa uma história que você parece que tá meio perdida, meio solta, assim, a história de um homem, de um senhor. Na verdade, conta a história da meia-idade até a velhice de um senhor e de uma senhora. Aí ele falece e depois como continua a vida da esposa dele até o momento em que ela falece. E a gente descobre que a gente estava lendo então a história dos pais dessa tripulante. E é uma passagem belíssima. Eu acho que tem 2 ou 3 páginas assim. E eu fiquei, gente, como que pode um livro falar sobre a morte sem falar sobre a morte, falar sobre a passagem do tempo sem falar sobre a passagem do tempo e mostrar a beleza da vida? E eu acho que esse é o ponto. Ele vai esbarrar em diversos assuntos. Eu nem separei muita coisa, posso separar mais pra gente conversar na próxima atualização, ou quando eu terminar. Ele fala muito dessa insignificância da vida, de como eles estão vendo ali um tufão se formar e a única coisa que eles podem fazer é tirar foto e continuar a órbita, e eles vão passar por cima do tufão até que o tufão se perca de vista, né? Que daí eles vão continuar a órbita e eles vão reencontrar na próxima órbita daí o tufão. Gente, eu fiquei assim em choque com esse livro. Tem algumas partes que não são tão legais assim. Eu tô na página 50 agora. Ele tem 136, mas é um livro belíssimo assim, sabe? Eu acho que talvez eu tava com uma expectativa um pouco maior do que eu tô encontrando aqui agora. Talvez eu esperasse que o livro fosse um pouquinho melhor, mas porque eu escutei muita gente falando muito, muito, muito bem desse livro. Mas eu acho que é porque eu escutei muita gente falando muito bem. Ele é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ler. Isso sim, isso ele tem muito valor. É um livro bonito, é um livro contemplativo. É um livro que, ao mesmo tempo, se você lê ele corrido, você não vai aproveitar nada. Ele é um livro para você meditar nele. Você olhar assim para as passagens, para as reflexões e realmente se propor a pensar naquilo. Então eu tô com o meu caderninho aqui que vocês já conhecem, e eu acho que, por sinal, essa anotação aqui é dele. Estou adorando essa leitura, tá sendo o que eu tenho priorizado. E, gente, como eu tenho bastante coisa pra mostrar ainda, vou gravar uma parte 2, que vai ser o que vai sair no próxima semana aqui no canal, que eu vou continuar mostrando alguns recebidos, alguns estudos também, algumas leituras. Então me sigam aí, vamos continuar falando sobre tudo isso que vocês estão vendo, que como eu comentei tinha bastante coisa para falar, né, mas não quero soltar um vídeo de 2 horas. Me digam aqui o que vocês gostaram de ver, o que vocês querem ver mais por aqui também. Sempre gosto de ouvir os pitacos de vocês. Se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui pelo canal e dar um hype caso tenha aparecido essa opção para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.